Blingcast, o podcast do Bling, o sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa. Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um episódio do Blingcast, o podcast do Bling. Hoje com uma ilustre presença aqui do André Lima, diretor da agência Batuca, que na minha opinião é a agência mais criativa que a gente tem aqui na Serra Gaúcha e fico muito feliz dele ter topado o nosso convite para compartilhar um pouco do conhecimento dele, falar um pouco de como a Batuca tem trabalhado, mas principalmente dar algumas ideias para vocês. Mas tem uma coisa que me deixa preocupado, porque o André é músico e vocês vão ouvir aqui com essa voz de radialista dele que eu acho que eu vou perder meu posto aqui de locutor do podcast aqui. Vai ser duro. Vai ser difícil, cara. O Gui tem surpreendido aí todo mundo, né? Ele tá demonstrando novos talentos aí como apresentador. Essa voz rouca de fumante que nunca fumou, mas vamos lá, vamos tentar aí fazer o pessoal não cansar. Imagina, cara, não tem como quando o conteúdo é legal, o pessoal não cansa. E André, obrigado pelo convite, cara. Para começar, queria que tu contasse um pouco da tua história, um pouco da Batuca, como vocês vêm trabalhando e, enfim, se apresentasse aí pro pessoal. Legal. Primeiro, agradecer, né? Estou acompanhando aí já o Blingcast, gostei muito do episódio 1, só ouvi o episódio 1 até agora, que foi o que foi liberado, gostei muito das dicas aí, fiquei muito feliz com o convite, né? Bom, acho que contando um pouquinho da minha história e falando um pouquinho de empreendedorismo também, antes da gente falar de comunicação, eu comecei, a Batuca começou na verdade com a ideia de dois jovens empreendedores aí que talvez não faziam muita ideia, assim como vários empreendedores não fazem muita ideia quando começam o seu próprio negócio. Acho que a nossa história foi um pouco assim, né? A gente começou, na época eu tinha 19 anos de idade, né? na primeira agência que deu origem ao que hoje é a Batuca, né? E basicamente a gente começou com R$70 no bolso, assim como muitos empreendedores aí, e com um sonho, né, de um dia ser grande, né? Esses R$70 eram R$70 meus e R$70 da minha sócia, então já eram R$140 e que a gente começou registrando o domínio e começou vendendo nosso trabalho, nossos serviços, assim, ainda muito jovens, ainda muito moleques, assim, sem entender muito o que aquilo significava, né? Hoje, passado aí 10 anos, nós somos em 45 pessoas, somos talvez a maior agência do interior aí do Rio Grande do Sul, uma das maiores do estado, né? E atendendo contas de grande porte, né? Contas nacionais, fazendo trabalhos nacionais que nos enchem muito de orgulho, né? Então inclusive o Bling, nosso cliente maravilhoso aí, mas que é muito legal, assim, né? Acho que a gente viveu o empreendedorismo na veia, assim, aquela coisa de descobrindo com os erros, né? E ao mesmo tempo aprendendo na marra, assim. Na época não tinha Blingcast, então não dava para aprender tudo, não tinha as facilidades que hoje tem, né? Mas que foi um aprendizado muito legal. Acho que a gente sempre acreditou muito no nosso trabalho acima de tudo, e claro, as coisas não vêm do dia para a noite, né? Foi muito trabalho mesmo, mas 10 anos depois estar aqui, podendo contar um pouquinho da nossa história, poder contar um pouquinho da história da Batuca, acho que é muito bacana, assim, nos enche muito de orgulho também. Não, é bem legal e principalmente, como tu falou, né? Vocês começaram com R$140 e muitas vezes a gente acha que para montar um negócio tu precisa fazer grandes investimentos, né? Eu até vi um post do Alex Moro esses dias, acho que foi no Instagram dele, que ele botou uma foto lá que era uma zoeira, né? Que dizia R$5.000 num telefone da moda, o cara vai lá e paga numa boa. Agora R$2.000 para abrir um negócio, o cara fica preocupado. Mas como é que é começar com tão pouco investimento inicial? Qual é a principal dificuldade? Legal. Na verdade, a história é um pouco inusitada, né? Porque eu trabalhava num departamento de marketing de uma empresa de tecnologia. Então, estava aí no seu lugar, já estive no seu lugar, já vivi este mundo. E foi um pouco maluco, assim, porque na época a empresa começou a bloquear uma série de sites, uma série de coisas.
E eu entendi que aquela não era exatamente o lugar onde eu queria estar, né? Eu me sentia muito incomodado, e eu acho que tinha uma coisa muito adolescente ali naquela incomodação. E quando eu decidi sair, né, desse emprego, a minha mãe enlouqueceu. Essa foi uma coisa meio maluca em casa, porque basicamente eu tinha um salário muito bom. Sim. E para fazer muito pouco, né? Então aquele sonho do adolescente, o que todo mundo quer. O que todo mundo quer, né? Ganhar bem e fazer pouco. Mas ao mesmo tempo a gente era muito jovem, então também tinha muito essa coisa de tipo, a hora de ousar talvez seja agora, a hora de arriscar talvez seja agora. Minha mãe achava que a gente ia vender carro, ia hipotecar a casa, ia endividar toda a família, mas não, na verdade, acho que essa falta de recurso foi o que fez a gente também ser muito criativo, né? A gente teve que ser muito criativo, teve que reinvestir muita coisa na empresa, e foi assim durante muito tempo. Praticamente os 4 primeiros anos da empresa foi de basicamente reinvestindo, né, tirando o mínimo possível e reinvestindo tudo no negócio. Obviamente a gente foi se preparar para isso, né, fazendo curso de gestão, buscando se aprimorar e conhecer um pouco mais. Mas de certa forma, curiosamente, isso é uma coisa que a gente tem até hoje, assim, esses R$70 eles nos impulsionaram, porque ao mesmo tempo fez com que a gente tivesse coragem para dar os passos seguintes, né? Então, a todo momento que a gente sempre tinha uma decisão difícil para tomar, a gente sempre pensava, pô, mas o que a gente está arriscando aqui? A gente está arriscando R$70, né? Então esses R$70 foram se multiplicando e foi virando o que a gente entendia ser, bom, se tudo der errado, o que a gente perdeu, né? R$70. Então foi de certa forma mais até um motor do que um limitador, né? Acho que a gente conseguiu ser muito criativo, principalmente no início. Eu me lembro a primeira sala que a gente alugou, e a gente tinha ali o aluguel contado assim de 3 meses, e se tudo der errado a gente fecha em 3 meses e volta para onde a gente estava, que era só R$70, né? As mesas compradas usadas assim de um jornal, de um classificados, custaram R$120, 2 mesas. Mas isso foi sendo muito legal, porque ao mesmo tempo a gente foi construindo, né? Acho que tudo que a gente teve foi sendo construído. E isso também fez a gente valorizar muito, né? A gente fala até hoje, assim, a Batuca não teve parentes importantes ou sobrenomes, né? A gente sempre se pautou muito pelo nosso trabalho. E foi o nosso trabalho, na verdade, a gente sempre começou a entender que, se a gente fizesse um trabalho legal, a gente atraía mais cliente, esse cliente trazia mais dinheiro, e isso possibilitava a gente fazer um trabalho mais legal. Então, de certa forma, isso também trouxe uma visão clara desde o início da agência, assim, de que a gente precisava entregar muito bem, a gente precisava fazer um trabalho bom, e que era isso que na verdade iria nos manter, né? Mas os R$70 acabavam sempre ficando ali, acabavam ficando uma motivação e ao mesmo tempo uma vontade de correr riscos, né? Sim. Que eu acho que todo empreendedor, independente da área, ele também precisa estar pronto para correr riscos. Acho que o empreendedorismo por si só é correr riscos. Exato. Então tem sido uma aventura assim muito legal, né? E aí tu falou num ponto que é bem legal, que é o tema dessa conversa, que é sobre a criatividade, né? Quando tu falou o caso de vocês, né? Vocês começaram pequenos, com pouco investimento, então para se diferenciar vocês tiveram que ser muito criativos. E como que se aplica isso na prática, pensando no nosso cliente, em quem está ouvindo esse podcast, que é pequenininho, que está começando agora, que dicas tu dá, ou se quiser contar a tua experiência, como que ele pode usar dessa criatividade para se diferenciar no mercado que é muito competitivo? Se a gente olhar para o e-commerce, hoje são milhares de lojistas, o varejo físico também nem se fala, então é meio que um oceano vermelho, né? Como se diz por aí. Então, como usar essa criatividade para se diferenciar? Legal. Eu gosto de pensar, Gui, que assim, eu sempre fui uma criança que era aquela criança criativa, né? Acho que faltava um título. Eu não era o atlético, eu não era o cara mais inteligente do colégio, eu não era bonito. Então acho que a gente acaba levando esse rótulo de criativo por falta de outros rótulos. E acabei entrando na comunicação, na publicidade, muito por conta disso, assim, por entender que era uma profissão criativa. E aprendi, na verdade, desde o momento que a gente abriu o primeiro CNPJ, assim, que não há nada mais criativo do que ser dono de algo, né? O empreendedor, ele, para mim, é o ofício mais criativo, porque você tem que estar a todo momento
resolvendo algo, né? Eu falo muito e palestro em alguns momentos sobre criatividade, sobre empreendedorismo. E geralmente a gente tem essa visão que a criatividade ela está atrelada a uma genialidade ou uma coisa inovadora que surge do nada. E a criatividade, na verdade, nada mais é do que estar pronto para resolver problema, né? É ter condição, ter repertório, né? A gente fala muito de repertório, olhar e conexão para resolver algum problema. Então você precisa ter um bom repertório, você precisa viver algumas coisas para resolver problemas. E o empreendedorismo nada mais é do que resolver problemas a todo momento, né? Seja o problema de estoque, seja o problema da venda, seja o problema da nota fiscal, seja o problema da falta de cliente, seja o problema da equipe que você precisa gerenciar. Você está a todo momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana resolvendo problemas, né? Você vai dormir, aqueles problemas continuam. E eu acho que esse é a grande motivação disso tudo, né? Uma dica assim, que eu acho que vale dividir e pautando um pouco pela nossa experiência, né? Quando a gente começou a agência, não existia um mercado, né? E muita gente fala isso, mas eu vou abrir isso e não tem mercado, e como é que eu vou fazer? O mundo não está pronto, né? Imagine que nós somos uma agência de publicidade no interior do Rio Grande do Sul. Exatamente. Então imaginem o mercado, né? E acho que hoje o mercado evoluiu muito do que era 10 anos atrás. Mas uma coisa que é legal e que a gente sempre falava e usa isso até hoje, a gente nunca se comparou com o nosso concorrente. A gente sempre se comparou com quem era o melhor naquilo que a gente fazia. E acho que isso, de certa forma, também foi um motor muito grande pra gente, né? A gente tem como hábito olhar assim, o que o nosso concorrente está fazendo? Eu vou fazer igual. E talvez a gente precise olhar e entender que o nosso concorrente não seja necessariamente o melhor, né? E a gente acaba se guiando, às vezes, pela régua errada. A gente acaba se medindo pela régua errada. E a gente sempre olhava, mas olha só o que essa agência em São Paulo está fazendo, o que essa agência em Londres está fazendo. E é óbvio que, guardado as limitações de orçamento, equipe e técnica, a gente não conseguia chegar naquilo. Mas o fato de você mirar naquilo já te torna muito mais competitivo, te faz chegar muito mais perto do que aquilo. Então a primeira coisa e aí a gente está falando com um público que tem uma abrangência nacional e vários deles trabalham em e-commerce. Acho que o e-commerce por si só é isso, né? Ele elimina qualquer barreira. E às vezes a gente acaba colocando uma barreira. A gente acaba olhando aquela loja que vende a mesma coisa do que eu, o que eu posso aprender com ela? E ok, acho que é legal, mas o que você pode aprender com a maior loja do teu segmento no mundo? O que você pode aprender com a maior loja do mundo, né? Que outros benchmarks existem para você se qualificar. Então a primeira coisa assim, é não pensar pequeno, é não olhar só para o seu quintal. Acho que o mundo hoje é muito grande. A internet dá possibilidades infinitas de entender e de visualizar o que está sendo feito no mundo inteiro. Então a dica que eu dou é não pensar pequeno, não começar olhando o seu negócio através do seu quintal. O meu vizinho, e a gente vê muito isso no mercado, né? O meu vizinho tá fazendo paleta mexicana, eu vou e abro uma paleta mexicana. Aí depois a onda é das hamburguerias gourmets, eu vou e faço uma hamburgueria gourmet. Mas, o que estão fazendo no mundo? Como é que eu posso ser o primeiro a fazer aquilo? O que eu posso fazer de diferente que ninguém ainda fez, pelo menos dentro do meu segmento? E às vezes é só olhar um pouquinho mais para fora, é abrir um pouquinho mais a nossa área, o nosso campo de visão e tentar enxergar um pouco mais além, né? E a mesma coisa em relação a preço também, né? Eu vejo muitas vezes, o cara baixou 50 centavos do preço, vou baixar 51 para competir com ele. Isso é importante que tu falou e também eu acho que é válido olhar o que o nosso concorrente está fazendo, mas não é copiar a estratégia dele, porque a gente não sabe o momento que ele vive, não sabe qual é a estratégia de negócio dele, então talvez o que está servindo para ele hoje não serve para a gente. Então isso que o André falou é muito legal, a gente tem que olhar grande, olhar quem são os melhores, tentar entender como eles chegaram lá e o que a gente pode explorar deles e não olhar só como tu falou bem, no nosso quintal, né? Que aí a gente vai entrar numa briga aí,
uma briga de foice no escuro, né? Como a gente fala aqui no Sul. Aí o negócio fica bastante feio, né? E assim, a gente fala muito para os nossos clientes, né? Se você está focado em preço, você está focado na coisa errada. O seu negócio está fadado ao fracasso, independente do que você vende. Eu acho que o preço, obviamente, é importante, mas ele não pode ser o decisor do teu cliente. O teu cliente não pode decidir por preço, porque é uma variável muito delicada, né? O teu cliente, se o teu cliente está vindo por preço, ele vai sair por preço. E ele acaba não sendo fidelizado, né? Exato. E como você falou, a gente não conhece a realidade do nosso concorrente. Então, às vezes, o concorrente ele está fazendo um preço mais baixo para sacanear o próprio mercado, né? Para desregular o próprio mercado. E a gente não sabe a saúde financeira, a gente não sabe a saúde fiscal, a gente não sabe a folha de pagamento, a gente não sabe essa estrutura. Exato. Então não dá para se guiar pelo preço e principalmente pelo preço do outro, né? E isso é fundamental. Assim, a gente trabalha diretamente com construção de marca, né? E é justamente para construir marcas que não dependam só do preço, né? Só do preço dos seus produtos e serviços. Porque senão, se a gente parar para pensar, sempre vai ter alguém mais barato. Sempre. Aí não precisa ter marca. Não precisa ter marca, não precisa ter negócio. Então é muito perigoso. É muito perigoso. Acho que preço é importante você ser competitivo, mas não pode ser o primeiro balizador, né? A gente tem que olhar o preço, na minha opinião, para a gente estar dentro do mercado, mas não pode ser a principal razão de escolha do teu produto, né? E aí nisso a gente entra para um outro lado, que é a marca, né? Como construir uma marca forte. Acho que esse é o ponto, né? E André, na tua opinião, como a gente constrói uma marca forte? Isso também pode contar a experiência da própria Batuca, que já construiu ajudou a construir várias marcas, o Bling inclusive, né? E entre outras grandes aqui. Então isso é uma dica muito legal para o nosso ouvinte, de ele não focar só no preço e ele buscar construir uma marca forte. Agora, como que ele faz isso? É legal de pensar assim, que eu sempre gosto de pensar que marca a gente não cria, a gente constrói, né? A gente constrói ao longo do tempo. A gente vai construindo através do nosso serviço, do nosso atendimento, da qualidade da entrega, né, do nosso produto. Tudo isso faz parte de uma construção de marca. E um dos pilares muito importantes é a questão da comunicação, né? A comunicação é a ferramenta para a construção de marca. E muita gente, quando pensa no seu negócio, ele pensa no produto, ele pensa na precificação, ele pensa no canal de distribuição, ele pensa na logística, mas ele esquece da comunicação. Ele entende que, isso eu não preciso. E é muito perigoso, né? E é muito perigoso. Alguns nichos realmente talvez não precisem, né? Mas no mercado cada vez mais competitivo, a comunicação faz muita diferença. Total. Eu gosto e eu vou pedir licença para o meu irmão, né, para contar essa historinha. Mas eu gosto de pensar a comunicação, uma empresa como uma festa de aniversário, né? Imagina que você fez a festa de aniversário e você comprou o bolo, você fez os docinhos, você comprou o refrigerante, mas você esqueceu dos convidados, né? Não tem festa de aniversário se não tiver convidados. E eu brinquei com meu irmão porque uma vez aconteceu isso. Sério? De verdade. A gente fez uma festa e só esqueceram de fazer os convidados. E a gente se deparou na frente da mesa com um bolo gigante, né, para 100 pessoas. Tinha refrigerante, tinha salgadinho, tinha tudo, mas não tinha convidados. Parece as minhas festas. Isso traumatiza a criança. Traumatiza a criança. Vamos cair numa bad aqui. Senão vai todo mundo ficar triste, aí vamos relembrar os traumas. Mas acho que é um pouco disso, assim. Às vezes o empreendedor, quando ele está fazendo o seu plano de negócio, quando ele está pensando nesse negócio, ele pensa em tudo, mas ele esquece que o cliente é importante, né? Uma festa sem convidados não existe, uma empresa sem clientes também não existe. E a comunicação é justamente o que une a empresa ao cliente. Essa conexão ela é vital, uma coisa não existe sem a outra, né? E muitas vezes a gente vê muita empresa deixando para depois, e isso é uma coisa que a gente também fala muito. A gente conversa, né, com empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, empreendedores em situações, em momentos diferentes, e a gente vê muitas vezes um erro, na minha visão, crucial assim, na concepção de um negócio, que eu vou começar assim,
e depois eu dou uma ajeitadinha. Não vai ser assim exatamente, mas eu vou começando, né? Eu tenho um restaurante. Não, eu vou começar, a cadeira vai ser desconfortável, mas depois vai ser confortável, eu tô com uma ideia na minha cabeça. E a gente tem que pensar o seguinte, às vezes a gente tem uma oportunidade para encantar o cliente, né? E esse cliente, cada vez mais, ele tá muito exigente. Então, não dá para ficar fazendo enjambrezinho, né? É óbvio que você precisa adequar a realidade financeira, a realidade da tua empresa, a realidade financeira dela. Mas hoje você tem muito acesso. Você consegue construir coisas muito boas com investimentos relativamente baixos. Acho que nunca se conseguiu fazer coisas tão boas com investimentos tão baixos. E acho que essa é uma grande vantagem que a gente precisa explorar mais. O empreendedor, ele não tem mais essa desculpa, né? Lá na frente eu vou começar sem um logo, mas lá na frente eu vou fazer, ou eu vou fazer sem um registro de marca. Quando eu for grande, eu penso nisso, né? E eu sempre fico pensando, mas talvez se você não está pensando nisso agora, talvez você nunca seja grande. E acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter desde o começo. Né? Começar com o melhor que se consegue, né? E cuidar desses detalhes. E uma outra coisa também, falando, coisas que eu vejo assim, falando sobre comunicação, eu vejo, e às vezes eu vejo com um olhar muito preocupado que as pessoas, o empreendedor, enfim, ele se atém muito a modinhas, né? Vou usar o Instagram porque tá todo mundo usando, vou usar o Pinterest porque tá todo mundo usando, e muitas vezes não entende se isso faz parte da estratégia de comunicação dele. E aqui eu não vou nem entrar no mérito de quais canais utilizar ou não, porque eu tenho uma visão que os canais eles sempre mudam, né? O que não muda é a mensagem é o conceito de marketing que tu quer passar. Mas isso é um outro cuidado que eu acho que também o cara tem que ter, né? De tentar não se deixar levar por modinhas ou tendências que são passageiras, sem ter uma estratégia. Tá presente em canais que talvez nem façam sentido pro público que ele quer atingir, mas porque ele vê que e aí voltando ao aspecto de se comparar com o vizinho, mas que ele entra porque o vizinho tá lá também. Sim, e porque todo mundo aparentemente está lá, né? Mas em que momento o nosso cliente está lá? Exato. Isso é muito importante, entender a relevância do canal, né? Que canal eu estou, e mais importante do que isso, meu público está naquele canal, faz sentido eu estar lá. Eu trabalho com e-commerce, que tipo de produto eu tenho, qual é o perfil do meu público, é um perfil mais popular, é um perfil mais elitizado. É muito comum realmente as pessoas aderirem a essas modinhas. Não, todo mundo falou que o Facebook morreu, então eu vou sair. Eu conheço negócios que dão super certo no Facebook. E não tem necessariamente a ver só com a plataforma, mas tem a ver com o público dessa plataforma. Ou como tu usa ela também. Exatamente. Como tu se comunica. Exatamente. Então isso é muito importante, entender para quem nós estamos comunicando, né? Isso é muito relevante, você entender o que o teu público espera, como ele espera receber essa informação. E aí tem um erro que às vezes a gente comete, de achar que é só, eu vou investir um dinheiro nas redes sociais e eu vou sair vendendo. Mas qual é a qualidade do conteúdo que você está colocando? Qual é a relevância do conteúdo que você está colocando ali? Como é que está sendo a abordagem, né, em relação ao teu público? Porque a gente também tem que entender as redes sociais como a cabeça do usuário. Sim. A gente não usa a rede social, e vamos esquecer que nós fazemos parte, talvez, de um universo de mercado muito nichado, mas o grande público consumidor, ele não usa as redes sociais para compra, ele usa as redes sociais para entretenimento, para informação, para falar com a família. E o que as marcas, ou que algumas marcas ainda não perceberam, é que o consumidor ele não quer mais aquela interrupção, ele não quer mais aquele compre. Não é um catálogo, né? Não é um catálogo, né? Você está invadindo às vezes a privacidade, a timeline do usuário, 10h30 da noite, quando ele está com a filha no colo, cantando de niná e tá ali, enquanto isso ele está vendo o Instagram.
Que tipo de conteúdo você está entregando para ele? Será que esse cara, naquele momento, vai querer promoção, compre? Ou será que ele está buscando uma solução? Será que ele está buscando uma outra abordagem? Então, muita gente se engana de achar que é só colocar dinheiro. Mas eu tenho uma página e não está vendendo. Mas me falaram que era só investir lá X mil reais por mês que eu ia vender. O meu concorrente está investindo e está vendendo. O que eu estou fazendo de errado? E às vezes não é exatamente o que você está fazendo, mas é o como você está fazendo, né? O como muitas vezes é muito mais relevante do que o que você está fazendo. Então, você tem pouca verba, você está começando um negócio, direciona mais a tua verba, entende qual é o canal, que tipo de conteúdo, faz testes, conversa com o teu consumidor. Acho que isso é muito importante, né? O feedback do cliente também vai te ajudar a construir e entender se ele também está nessa plataforma. Entender o perfil do cliente e também entender o perfil de cada canal, em que momento as pessoas utilizam cada canal. No Google, por exemplo, não vou dizer mais fácil, mas as pessoas que pesquisam no Google, elas estão mais propensas a fazer uma compra porque elas estão pesquisando por um produto, por um serviço. Em redes sociais, como o André comentou, nem tanto. O cara está lá se distraindo. E então aí que entra a criatividade, né? De como vocês têm que se diferenciar na comunicação, né? Entender que cada canal tem que ser trabalhado de uma forma diferente, não é simplesmente copiar um post que está no Facebook, jogar para o Instagram, jogar para o LinkedIn e achar que vai vender. Vocês têm que entender o perfil do consumidor que vocês querem atingir e como cada canal é utilizado. E tem meios muito baratos, até gratuitos, para se fazer pesquisa e que vocês podem utilizar, como os próprios formulários do Google, vocês podem utilizar para fazer algumas pesquisas rápidas, mas é importante que... E eu vejo, às vezes, acontecer com vários empreendedores de utilizarem os canais da forma que eles acham que vai funcionar, e não fazendo esse trabalho anterior, né, de entender o que o cliente dele busca e nem como que o canal funciona, né? E às vezes entender que o próprio ciclo de compra do produto. Também. Né? Porque assim, tem produtos que tem um ciclo de compra curto e tem produtos que tem um ciclo de compra longo. Né? Tem um grande amigo que é diretor comercial e trabalhou em grandes empresas, trabalhou muito tempo em empresa de bebida, né? E, enfim, estava muito acostumado, é um mercado muito rápido, com recompra muito rápida, você vende 2 dias depois está repondo e mudou completamente de área, né? E foi trabalhar numa outra grande indústria e passado 2 meses ele estava se sentindo muito frustrado porque os clientes estavam demorando para fazer essa recompra e foi chamado pela direção da empresa, morrendo de medo, falando, eu vou ser demitido. Chegou e recebeu um elogio e falou, a gente está fazendo um trabalho brilhante. Eu falei, como assim? Eu estou acostumado com os caras comprando a cada 2 dias e aqui eles estão me recomprando a cada 1 mês. Mas porque esse é o ciclo de compra do segmento. Então, entender também dentro das plataformas qual é o tipo de gatilho que vai fazer o meu público consumir meu produto. Eu tenho um produto de baixo valor, talvez ele vai ser consumido por impulso, vai ter um momento ali de velocidade, eu preciso pegar no momento emocional, ok. Eu tenho um produto de valor agregado, eu preciso criar uma necessidade, como é que eu mostro o benefício, como é que eu mostro uma abordagem diferente. É esse tipo de olhar que o empreendedor precisa ter. Quem está começando um negócio, quem já tem o seu negócio, precisa entender que alguns produtos têm ciclo diferente de compra de que outros produtos, tá? E que também alguns produtos precisam de incentivos diferentes, né? A gente atende muita área de alimentação e é muito comum você ter lá a curva ABC de produtos que mais vendem, que não vendem. E eu sempre faço a pergunta, será que esse produto não está vendendo porque ele realmente não vende? Ou será que é porque a gente não está ofertando da maneira certa? Né? Será que a gente não tá entregando ele visualmente? Será que ele está com uma foto bonita no cardápio? Será que ele está com uma apresentação legal? Será que eu estou trazendo ele numa posição de destaque no meu PDV? E quando eu falo no PDV, pode ser no meu e-commerce, pode ser no meu marketplace, pode ser na minha loja. Como é que eu estou posicionando o meu produto?
Isso tudo é muito importante. Isso tudo é muito importante, você entender o ciclo do seu produto e se ele está exatamente no lugar, na exposição certa, né? A gente tem algumas experiências, por exemplo, de trade marketing, que é um trabalho que a gente também faz, e de estudos provados, assim, da gente dentro da mesma gôndola reposicionar o mix de produto, ou seja, trazer daqui a pouco aquele produto que está embaixo da prateleira para cima e o produto performar 4 vezes mais. Então a gente está falando de uma coisa física, não está nem falando do digital. Exato. E que gera um benefício gigante, né? E acho que tu tocou num ponto também que é importante, que assim, é a gente entender que o nosso cliente não tem exatamente o mesmo fluxo mental do que nós, né? Então a gente tem que trabalhar para o nosso cliente, e às vezes a gente acaba nos vendo como nosso cliente, né? Aqui na agência a gente trabalha com clientes de variados nichos de mercado, e o nosso exercício diário é justamente para isso, é nos colocar não no lugar do nosso cliente, mas no lugar do consumidor do nosso cliente. Do cliente do cliente. Do cliente do cliente, porque é esse cara que vai movimentar o PDV. E às vezes a gente vê... a gente fez um trabalho com uma grande montadora nacional, e aí a gente está atendendo 57 concessionárias no Rio Grande do Sul dessa montadora. E os primeiros trabalhos que a gente fez quando fechou esse contrato foi de visitar as 57 concessionárias para entender em cada cidade o que funcionava como mídia. E foi espantoso, porque assim, em muitas cidades o jornal era a principal mídia, em muitas cidades o outdoor era a principal mídia, em outras cidades o rádio era a principal mídia, em outras o digital era a principal mídia. Só que se a gente não tira a bunda da cadeira e vai para a rua entender e pensar como esse consumidor, a gente acaba achando que esse consumidor consome exatamente aquilo que a gente consome. Não, eu gosto de Netflix, então esse cara também vai gostar de Netflix, então eu vou fazer um post aqui brincando com Netflix porque eles vão adorar. E o cara não entende. E às vezes o cara não entende porque não tem nada a ver com o público dele, sabe? Então é muito importante ter essa empatia com o consumidor, se colocar no lugar do nosso consumidor. Isso é fundamental. Exato, tem que começar, uma construção de fora para dentro, né? Como tu falou no começo, muitas vezes a gente se preocupa muito, e é uma preocupação importante em preparar a logística, fazer precificação e etc, e deixa de olhar esse outro lado, né? E aí a gente acaba entrando num ciclo de achar que o consumidor, como tu falou, vai ter o mesmo perfil que a gente. E, bom, teve várias provocações aqui, André, que tu deu aqui pro nosso ouvinte, né? E como mensagem final, eu queria que tu desse uma dica do como o nosso ouvinte poderia aplicar hoje isso. O que tu diria como o dia 1 do nosso cliente, o que ele poderia já começar a aplicar aí pra gente finalizar esse podcast aí? Pô, pergunta difícil, hein? Se fosse fácil, não deixava por último, né? Tipo, vai deixando. Boa pergunta, cara. Boa pergunta mesmo, assim, porque eu acho que ser empreendedor é tão desafiador e tem tanta coisa, né? A gente fica com milhões de coisas, assim, na nossa cabeça. Mas eu acho que o principal, por mais bobo que seja, por mais banal que seja, é fazer. Sabe? Eu vejo muito empreendedor que fica se prometendo: não, quando eu fizer, quando eu chegar, quando eu... E a gente precisa lembrar que todo caminho começa com o primeiro passo. A gente precisa tirar a ideia do papel, né? Eu como todo publicitário, sou bastante fanboy, assim, da Apple e do Steve Jobs, enfim, apesar dos seus pesares, e tive o privilégio, e não sei se é exatamente um privilégio, de visitar o Vale do Silício, e um dos lugares que eu estava muito, muito entusiasmado para conhecer e estava muito eufórico era justamente a garagem onde começou, né, onde tudo começou. E foi muito curioso, porque eu tinha uma expectativa muito grande durante os dias de viagem, e aquilo foi ficando, e quando eu cheguei, era simplesmente uma garagem, né? E é exatamente isso, assim. Foi um misto de frustração com não entender exatamente aquilo, porque quem já foi até lá sabe, né? É uma casa que inclusive era uma casa privada, né? Uma família mora ali, e ela não é nem um pouco convidativa. Ela tem uma placa inclusive que diz: se você ultrapassar
Se você pisar na nossa grama, a gente chama a polícia. Nossa. Então não ultrapasse. E eu fiquei 20 minutos assim parado, tentando entender, porque eu tinha uma expectativa gigante de que eu ia encontrar uma coisa mágica, uma luz mágica. E acho que o recado, Gui, final é muito o que eu vi naquela garagem, né? Eu tô falando do início de uma revolução tecnológica, independente de você gostar de Sim. Apple, de você gostar de Windows, se você for Android, não é exatamente sobre isso, mas é inegável essa revolução. E essa revolução começou numa garagem, e ela começou por pessoas que, assim como eu, assim como você, assim como quem está nos ouvindo, podem começar essas próximas revoluções. Então, como mensagem final, comece, né? Talvez esse sonho que você está começando na sua garagem possa algum dia ser um sonho muito grande, né? Possa algum dia se realizar. E se você não tiver coragem para iniciar, você nunca vai saber, né? A gente teve esse prazer lá atrás de acreditar, de ter essa coragem de empreender no cenário que é sempre muito difícil, né? Independente de governo, independente de crise financeira, de mercado econômico, empreender é uma tarefa difícil, é uma tarefa complexa. Mas comece. Eu acho que o principal é faça. Se eu puder dar algum conselho, mesmo que você não saiba exatamente se você está fazendo certo, mesmo que tenha só R$70, mesmo que você só tenha R$70, faça. Eu acho que esse recado é muito importante. Acho que as grandes genialidades, as grandes revoluções, as grandes inovações, elas não foram feitas por pensadores, elas foram feitas por fazedores. É verdade. E é isso que a gente precisa, né? Então, pro empreendedor, e faça agora, sabe? E aí eu tô falando de uma maneira filosófica, mas que isso vale pra prática. Lá na frente eu vou organizar minhas finanças. Cara, organiza agora. Organiza agora. Você precisa fazer isso por você. Se você não fizer, ninguém vai fazer isso por você. Eu preciso melhorar meu estoque. Faz. Para o que você está fazendo e faz. Nada é mais importante do que o seu próprio negócio. Nada é mais importante do que você correr atrás do seu sonho. Legal. E se você não fizer isso, ninguém vai fazer. Então, como palavra final aí, acho que o conselho que eu dou é fácil. Tira os sonhos do papel. Muito bom. Um baita conselho, por sinal. Várias provocações aqui também que o André deu. Pensem a respeito, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, comentem aqui, mandem e-mail para a gente. E também, se tiverem alguma sugestão de tema ou de convidado, mandem para a gente também, que a gente vai tentar correr atrás. André, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Foi muito legal, um aprendizado muito bom aí. É sempre legal poder trocar uma ideia contigo e também com o pessoal da Batuca. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aqui nos nossos canais e até a próxima aí. Feito, Gui. Obrigado pelo convite. Espero que tenha ajudado aí de alguma maneira. Quem quiser saber mais sobre a agência, é só seguir @agência Batuca, saber um pouquinho mais dos nossos trabalhos, acompanhar ali. E obrigado de novo pelo convite. Tô realmente honrado, muito feliz aí de participar. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Blingcast, o podcast do Bling, o sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa.